A família procurou durante 3 anos. A polícia revirou. A fotografia dela foi estampada no Brasil inteiro. Todo mundo conhece Priscila Belfort. Apareceu uma pessoa no Rio Grande que seria ela, mas era uma moça parecida. Ela foi morta e eu imagino que o que aconteceu com ela é próximo do que aconteceu com o Tim Lopes. Caso Priscila Belfort. Esse é um caso que eu queria. Olha, você depois, quando você tiver na hora de dormir, liga lá na cena do crime e eu conto o caso inteiro, tá? Mas eu conto tudo que você possa imaginar, tá lá. Tudo tá lá. Só que depois que eu gravei e tá lá no Na Cena do Crime, eu descobri uma coisa. O que aconteceu? A pessoa que matou Priscila Belfort, se ela aparecer hoje, Snyder, e confessar, o crime tá prescrito. Não tem mais pena. Tá prescrito. A mãe dela... Mas você acha que ela tá morta? Tá morta. Acho não, é certeza. Morta. É? A dona, que ela tava viva, a dona Jovita, que coitada, sofre todos esses anos, sofre, porque ela queria enterrar a filha. Ela sabe que a filha tá morta. A pior coisa para um pai e para uma mãe é isso aí. É isso aí. Desaparecimento de um filho, pô. O que aconteceu, novidade, aqui para o podcast? Apareceu uma testemunha que procurou o Ministério Público do Rio e o Ministério Público, essa pessoa conta uma dica de o que poderia ter acontecido com ela. O Ministério Público, mesmo sabendo que o caso é prescrito, abre a investigação novamente. E nesse exato momento está sendo feita uma investigação porque o Ministério Público quer elucidar o crime. Apareceu um fato novo. Apareceu um fato novo. E nós podemos ter em 2025 ainda uma novidade do que aconteceu com Priscila, que está morta. Isso é certeza. Como que é certeza? Porque eu achava que, tipo, ela sumiu. Ninguém fala se tem corpo, se achou. A família ainda procura ela? Como é que é? O Vitor, Não, a família procurou durante 3 anos. A polícia revirou. A fotografia dela foi estampada no Brasil inteiro. Todo mundo conhece Priscila Belfort. Apareceu uma pessoa no Rio Grande que seria ela, mas era uma moça parecida. Ela foi morta e eu imagino que o que aconteceu com ela é próximo do que aconteceu com o Tim Lopes. A questão é a motivação. É isso daí que é o X da questão. Esse que é o problema. Porque o que aconteceu com Priscila Belfort? Primeiro, ela tinha problemas emocionais? Tinha. Ela fazia tratamento com um remédio tarja preta? Fazia. Ela usava droga? Então, a questão das drogas, há o boato, mas a família nunca falou. Mas a família alega que ela tinha problemas emocionais e tomava remédio para controlar. Ela tinha arrumado um emprego na Secretaria de Esportes no centro do Rio. E numa determinada manhã, que era na noite do desaparecimento, ela levantou e não passava bem. E ela não queria ir trabalhar. Dona Jovita falou, não, vou que eu te levo, você não precisa pegar ônibus. Colocou ela no carro e ela chegou até atrasada. Ela foi trabalhar e nesse prédio também trabalhava o namorado dela, que é de uma família rica. O pai, na época, era deputado federal. Bom, ela trabalha até 1h e ela sai para almoçar sozinha, que era estranho, porque ou ela saía com o namorado ou ela saía com alguém da Secretaria de Esportes. Uma testemunha viu ela andando e achou ela com uma fisionomia preocupada. A partir daí ela some. 2010. Ela desaparece. Naquela época tinha poucas câmeras. Não tem uma câmera. Não tem uma câmera. Que filmou ela? Nada. Só que tem um detalhe. A família criou algumas suspeitas. Algumas linhas de investigação. Uma delas é uma suspeição do namorado. O que surgiu de boato, e esse boato voltou agora, é que ela poderia estar grávida e que ela poderia ter ido fazer um aborto.
e que durante o aborto ela poderia ter vindo a falecer e sumiram com o corpo. Ixi. A outra suspeição seria o quê? Uma dívida de drogas. Em que ela foi cobrada. Porque na época o irmão não era famoso, ela não era uma personalidade. Então a outra linha seria... O Vitor Belfort não era famoso naquela Não, época? naquela época era muito comecinho ainda. Não, ele era. Mas Não era tão Era, ô, caralho, como que não? Era o auge dele, mano, na luta. mas não tinha internet, não zap. tinha. Então era mais televisão. Mais televisão, mas não era como hoje, que você tem tudo na mão. Sim. E aí, o que aconteceu também? A outra possibilidade é ela ter perdido a memória e saiu pro mundo e sumiu. Mas essa linha que ela desapareceu e tá aí no mundo, essa linha é uma linha que a polícia Não se sustenta. descarta. O que descarta é que, de alguma maneira, ela foi morta e sumiram com o corpo dela. E o Rio de Janeiro é especialista nisso. Sim. Agora, qual o motivo? Isso ninguém sabe. Mas imagina a mãe, né, mano? A mãe, Não, o então, pai. pai, a Tipo, mãe, você não cara. sabe onde tá seu Porque filho, você se enterrar morre. um filho já é triste demais, Sim. mas você sabe ali o destino que seu filho teve. Agora ela, pode com certeza a mãe tem a mesma impressão que você. Acha que ela tá viva ainda. Ah, É, meu, a vai mãe- achar. A mãe é dela difícil você falar, morreu, não Agora, achei. tem umas coisas que é mal contada nessa história, tá? Que a própria família Belfort não explica, tá? Se você entrar na cena do crime, você vai assistir o caso inteiro, tá? O que aconteceu? Ela sumiu. A família começa a procurar. A família do Belfort alega que o namorado foi na casa dela para saber. E tá lá na casa. Aumenta, ô Gabriel, aumenta Foi- o microfone dele. Foi um pouco. feito campanha, foi feito um monte de coisa para tentar localizar. A família alega que nessa ida na casa, ele pediu para ver o notebook da Priscila. E deixaram. Aí ele entrou no quarto, mexeu no notebook e foi embora. O outro dia foram olhar o notebook e a família alega que sumiu as coisas do notebook. Mas eu só tenho essa notícia. A polícia não falou nisso. E a família não falou, se pegou o notebook e levou para a polícia. Porque quando você tem um celular, quando você tem um computador e uma pessoa envolvida em crime, você tem que levar para a perícia da polícia escanear tudo aquilo. A polícia consegue descobrir até materiais deletados. Com certeza. Foi o que aconteceu no caso Vitória agora. Sim. Então essa história não ficou bem casada, porque eles contaram isso, e a minha pergunta é, se eu encontrasse com a dona Jovita, por que não levaram o notebook para a polícia? E se levaram, qual foi a conclusão da perícia? Então tem alguns pontos que a gente não conseguiu achar no inquérito essas coisas. E ficou um caso nebuloso, um caso muito triste, mas foi reaberto. Então, foi alguma informação nova que chegou para reabrir, né, doutor? Sim. Então pode ser que de repente tenham alguma Promotor não abriu, mas existe um trabalho em cima disso hoje. Isso é fato.